Trump garante que se os protestos em Minneapolis, a cidade mais populosa de Minnesota, continuarem contra os agentes do ICE, ele vai usar o dispositivo da Constituição Americana, a Lei de Insurreição do século XIX, e vai promover uma intervenção militar contra a galera que está protestando contra esses agentes. Vai lembrar que isso está sendo altamente contestado pelos democratas, pode haver um processo de judicialização, bem como outras leis que o Trump utilizou, e, segundo a oposição, está comprometendo a democracia do país. O que está rolando nos Estados Unidos, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa lá e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção, que a Nômade, parceiraça aqui do canal, nesse momento de instabilidade econômica global, é ano eleitoral, possibilidade de guerras, enfim, eu julgo que o dólar está com valor baixo em relação ao passado recente. Você utilizando a Nômade, que é parceira aqui do canal, você tem com o meu cupom Ricardo15, 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial, além de vários outros benefícios que já existem no aplicativo. Baixa lá e de graça, tá? Tem acesso, por exemplo, ao Nômade Explore, que é o meu cartão de crédito, que dá pontos que não expiram para você trocar por produtos e serviços, cashback em dólar, acesso à sala VIP da Nômade em viagens internacionais, dentre vários outros benefícios. Link na descrição, QR Code, tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, aprovado por mais de 4 milhões de brasileiros, inclusive esse que vos fala. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, tudo, na verdade, né, vamos voltar num passado um pouco mais recente, porque o Trump, ele vem fazendo políticas de contenção contra os imigrantes ilegais, ou como a ONU recomenda chamar de imigrantes indocumentados, e creio eu, já falamos sobre isso, que é uma política correta. Nós tivemos uma política muito de fronteiras abertas, vamos colocar assim, veio falta de fiscalização durante o governo Biden e governo Kamala Harris, e principalmente aqueles imigrantes que cometem algum tipo de ilicitude, cara, devem ser deportados. Isso era uma demonstração, isso era um anseio da população americana. Então não acho que a política de fechar as fronteiras, ou melhor, pelo menos controlar melhor as fronteiras, e expulsar aqueles imigrantes irregulares ou indocumentados que tenham cometido algum tipo de ilicitude é errada. A questão é que a violência utilizada pelos agentes e a expulsão dos imigrantes indocumentados que não tenham cometido algum tipo de ilicitude e que moram nos Estados Unidos há muito tempo pode fazer com que a mão de obra barata vá embora do país. Talvez muito melhor seria regularizar essas pessoas para que elas passassem a ser trabalhadores formais e contribuíssem de maneira mais efetiva economicamente com a sociedade americana. E existem pessoas que estão há décadas morando nos Estados Unidos, contribuindo para o crescimento daquela cidade. Você pega ali a Los Angeles, Minneapolis, por exemplo, são cidades onde os imigrantes, eles têm papel fundamental na construção dos Estados Unidos. Aliás, até historicamente, eles são essenciais. Os americanos, eles são um país formado por imigrantes. Até porque a população nativa foi completamente morta no movimento de expansão para o oeste, né? A população indígena local, mas isso é um papo para um próximo vídeo. Então, se as políticas do Trump no começo tinham alta popularidade em relação aos processos migratórios, eu diria que o excesso também está fazendo com que ele perca a sua popularidade. O caso mais explícito, não vou aprofundar de novo porque já falamos sobre isso, foi o caso recente da Renee Nicole Good, que estava protestando, estava num carro, protestando contra os agentes pediram, né, para que ela parasse o carro, ela não parou, o que é errado, ela deveria ter sido detida, sofrer algum tipo de sanção, claro, mas ela tentou fugir, e no momento que ela tentou fugir, ela foi executada pelos agentes do ICE, mais uma vez demonstrando uma violência. O governo Trump anunciou que não fará maiores investigações contra os agentes que promoveram, alegando, né, o Jonathan Ross ali, não, mas ele já tinha sido ferido outras vezes e tal, e pelo contrário, está utilizando o Departamento de Justiça para investigar a esposa dela, alegando que ela poderia estar com coordenação com as pessoas que estão querendo destruir o governo Trump e por aí vai. Como os protestos em Minneapolis, que é a cidade mais populosa de Minnesota, e eu diria que até em Minnesota como um todo, se espalharam bastante, principalmente depois do caso da Renee Nicole Good, o Trump está cogitando utilizar o que ele está chamando de lei de insurreição, que na prática garante que as forças armadas vão ser utilizadas para atividades de segurança pública. Segundo Trump, o que está acontecendo é que se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e impedirem agitadores profissionais e insurgentes atacarem os patriotas do ICE, que estão apenas fazendo o seu trabalho, eu vou sim instituir a chamada lei de insurreição. Eu vou acabar rapidamente com essa farsa.
Para quem não sabe, essa lei de insurreição, ela foi criada no século XIX. E claro, o contexto político do século XIX, comecinho ainda, 1807, completamente diferente de 2026. Então as leis, elas eram muito abrangentes, o que é um problema, porque se você deixa uma lei muito abrangente, sem a especificidade, cada político pode usar de acordo com o seu bem entender, né? Porque a lei fala que qualquer presidente pode invocar a lei se determinar que obstruções, combinações, aglomerações ilegais ou rebeliões tornam impraticável a aplicação das leis americanas. Ou seja, se está tendo um protesto, sei lá, sou o presidente dos Estados Unidos, faço uma lei e existe um protesto, por exemplo, que está acontecendo contra a lei que eu defini ali, né? Ou que o Congresso definiu, enfim, tal. Cara, convenhamos que numa democracia saudável é legal você ter protestos para a população se manifestar. Mesmo que sejam de minorias, de maiorias, enfim, é importante você ter a manifestação pública. O presidente pode considerar que não, está impedindo, está obstruindo, está dificultando que haja a aplicação da política pública, então posso utilizar os agentes, os militares, para coibir essas manifestações. A alegação do Trump é que está havendo violência contra os agentes do ICE. E de verdade, isso é errado. E se isso acontecer, você pune a pessoa que está fazendo aquilo, mas não pune o movimento como um todo, porque aí fica um caráter mais autoritário. Tanto que essa lei, ela garante que o exército poderia reprimir as manifestações, fazer cumprir ordens judiciais e até mesmo auxiliar os agentes do ICE para fazer a detenção dos imigrantes. Professor, e essa lei, ela já foi utilizada no passado? Já. O Abraham Lincoln, por exemplo, quando os estados do Sul, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, começaram a querer fazer a secessão, né, se separar, ele utilizou como forma de garantia, utilizou o exército contra a população americana. Você teve o Ulysses Grant, por exemplo, que foi contra a onda de violência da KKK, sabe o que eu estou falando, né? Não vou falar essas palavras aqui porque a nossa plataforma não gosta, mas também que pregava a segregação, o racismo, enfim, né, contra a população negra dos Estados Unidos. A gente teve o caso do Eisenhower, por exemplo, que também utilizou essa lei, mas para fazer com que o exército fizesse a escolta de crianças negras que estavam sendo atacadas também por movimentos supremacistas. Recentemente, em 1992, o Bush, não o Bush filho, né, da guerra do Iraque, mas o Bush pai, ele também fez uso dessa lei, porque naquele momento nós tivemos a morte do Rodney King, que era um negro, que foi morto, né, por 4 policiais brancos que foram absolvidos. A população começou a se manifestar e também houve o uso, né, dos militares para coibir essas manifestações. Então, de novo, está na lei? Está. Só que como ela é muito abrangente, talvez não se aplicasse para essa situação. E aí nós temos 2 soluções. Ou o Congresso regula exatamente o que essa lei quer dizer, ou o que muito possivelmente vai acabar acontecendo, vai acabar na Suprema Corte. Eu falo por isso porque já temos reincidência. Por exemplo, o governo Trump, ele utilizou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, que supostamente deveria ser utilizada se, sei lá, poxa, estamos numa guerra, e aí a gente percebe que existem ingleses, franceses, que estão invadindo os Estados Unidos em meio a uma guerra. Então a Lei dos Agentes Estrangeiros facilitaria o processo de deportação. O Trump garantiu que precisou usar essa lei dos agentes estrangeiros, porque existem países, até citou Cuba, Venezuela, enfim, que estão colocando prisioneiros, estão colocando pessoas que não têm a sua sanidade mental nos Estados Unidos, estão promovendo uma guerra contra a gente. Ele utilizou essa lei, talvez não fosse essa a finalidade, né, expulsar imigrantes irregulares, mas que facilitou todo o processo de deportação. A Suprema Corte, claro, entrou com um monte de processo judicial contra o Trump e a Suprema Corte julgou e definiu algumas regulações, que muito possivelmente eu acho que é o que vai acabar acontecendo nessa questão. Professor, então o exército vai ser utilizado contra a população? Então, o Trump, ele, por exemplo, vem utilizando a Guarda Nacional, sendo que, teoricamente, o presidente não deveria utilizar para as finalidades que o Trump está utilizando, mas a Suprema Corte, até o momento, está autorizando. Depende de tudo, vai tudo judicializar o processo, claro. Mas a grande preocupação, segundo a oposição, é que o Trump, ele está utilizando da máquina pública para coibir os seus opositores. Citei para vocês o caso do Jerome Powell, por exemplo, do Federal Reserve, que não está querendo descer a taxa de juros, porque ele fala que existe o risco de inflação, as tarifas aumentaram o preço dos produtos. O Trump começou, por exemplo, a fazer com o Departamento de Justiça
o investigasse por um suposto superfaturamento na reforma do Federal Reserve. Ele fala que é uma perseguição política e uma série de bancos centrais fizeram uma carta defendendo o Jerome Powell. A gente tem, por exemplo, o caso de algumas mídias. Ele já ameaçou a NBC, a ABC de caçar concessão. Alegada não, eles produzem aí 98% dos conteúdos que eles produzem é contra mim. Então eu tenho que caçar a cassação desse. Tenho que caçar a cassação, né? Eu vou ter que tirar a licença. Vai caçar a licença de televisão aí dessas emissoras, né? Ou de mídia dessas emissoras. O caso do Pentágono também, que eu citei para vocês. Poxa, a gente tem, depois que as informações foram vazadas, qualquer mídia hoje que queira ter acesso ao Pentágono precisa, para produzir algum tipo de reportagem e tal, ter o crivo do próprio Pentágono, senão perde o direito de frequentar as instalações. E deveria, de novo, né, num país democrático, ter o direito de falar, né, sobre todos os assuntos e ter acesso às informações, inclusive informações sensíveis. A gente teve, por exemplo, ontem, quando foi feita uma pergunta para Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, falando sobre a questão dos agentes do ICE. Um repórter fez uma pergunta ácida para ela, mas enfim, né, faz parte também da mídia. Um repórter, um jornalista, tem que fazer perguntas ácidas para a esquerda, para a direita, para todo mundo, né? E aí ela respondeu: você não respondeu a pergunta e falou que ele era um jornalista de esquerda, que você não é repórter e está se passando por um jornalista, que nem deveria estar sentado aí, e simplesmente não respondeu às questões. Professor, mas é fato que existe uma mídia que fala muito mal do Trump, e eu concordo, tá? Eu acho que existem mídias dos Estados Unidos que passavam ou ainda passam um certo pano para o que os democratas falam, mas que são muito mais críticos e perseguem, né, e falam muito mais mal do governo Trump do que do governo Biden, ou falariam de um eventual governo Kamala Harris. Por conta disso, essa mídia não pode existir. Vocês entendem que, se existe um erro, você pecar pelo exagero do outro lado, muitas vezes é até pior? Já citei para vocês. No Irã, vocês não acham, por exemplo, que existem agentes do Mossad, pessoas infiltradas dos Estados Unidos, que estão colaborando com as manifestações? Existe? Então quer dizer que o Irã está certo de reprimir de maneira violenta e executar as pessoas, é isso? Ou então quer dizer que todo mundo que está manifestando é porque é pago pelo Mossad e tal, e que eles não têm motivo, é somente imperialismo americano? Ou que a Venezuela, o Nicolás Maduro também, todas as atitudes que ele fazia do ponto de vista geopolítico, ele alegava, não, eu estou fazendo isso por quê? Porque lá no começo dos anos 2000, Hugo Chávez teve uma tentativa de golpe dos Estados Unidos, e até hoje o imperialismo americano nos boicota. E de fato existe um interesse, a gente está vendo, né, dos Estados Unidos nos recursos naturais da Venezuela. Então isso quer dizer que tudo vale para o Nicolás Maduro, já que existe um inimigo externo. Existe, claro, uma parcialidade da mídia dos Estados Unidos mais em favor dos democratas. Isso quer dizer, então, que eu vou censurar todas as mídias, vou impedir que elas participem. Por exemplo, existem manifestações que muito possivelmente são financiadas por democratas mesmo, né? Que querem desestabilizar, está à véspera do processo eleitoral. Isso quer dizer, então, que eu tenho que impedir todas as manifestações porque possivelmente existem pessoas ali que têm interesses partidários. Concorda que fica fácil? Cara, a gente vê isso no Brasil também, né? Se você é direita, não, o cara é de esquerda, então a gente tem que combater. De esquerda, não, o cara é de direita, tal. Cuidado com os extremos, né? Porque é muito legal você reprimir, muito legal entre aspas, quando discorda de você. E quando concorda com você? Você autorizaria com o governo de oposição reprimisse as suas ideias porque supostamente está atentando contra o seu governo, está atentando contra a democracia? Cara, dentro da democracia faz parte, hein, o jogo da discordância. Para vocês terem uma noção de como a situação está nos Estados Unidos, até o Joe Rogan, que é um importante influenciador aí pró-Trump, um dos caras, né, que talvez o cara mais importante, o podcast mais importante aí do mundo, ele falou que as mídias do ICE estão muito autoritárias e que tá parecendo uma Gestapo. Um cara pró-partido republicano. Então, segundo os democratas, né, existe um risco à democracia dos Estados Unidos por essas ações do governo Trump. E aí, galera, você acha que os americanos vão colocar o exército contra a própria população? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.